Caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Bom, estamos no livro do Êxodo e hoje vamos ler mais 3 capítulos, os capítulos 7, 8 e 9, ok? Então vamos orar. Pai, obrigada, gratidão, todo amor, todo cuidado, zelo. O Senhor é um Deus zeloso, misericordioso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Nós temos visto o Teu agir nas nossas vidas, o cuidado que o Senhor tem com cada detalhe com relação a todos nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós nos sentimos protegidos, guardados nas Tuas mãos, meu Deus. Muito obrigada em nome de Jesus. Agradecemos por essa leitura e pedimos nesse dia, Senhor, vem com Teu poder, abre o entendimento, que a Tua palavra seja luz para os nossos olhos, para que a nossa mente coloque, pegue, mas que também desça ao nosso coração, para que nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom, então, Êxodo capítulo 7. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante do Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou seu cajado diante do Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou seu cajado e eles se tornaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele, e levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente, e dirás a ele: O Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto, e eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão
as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou, e ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou e entrou em sua casa, nem pôs nisso o seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber da água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Êxodo capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva, e se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs, e o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na cama dos teus servos, e sobre teu povo, e nos seus fornos e nas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. Então disse Moisés a Faraó: glória sobre mim. Quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio? E ele disse: amanhã. E disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas e de teus servos e de teu povo. Elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos, e as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio,
endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com seu cajado e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim, havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre teus servos e sobre teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, e também o chão em que eles estão. E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó, e para dentro das casas de seus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de moscas. E chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não devereis ir muito longe, suplicai por mim. E Moisés disse: Eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos,
sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga, e o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai para vós mãos cheias de cinzas de forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista de Faraó, e se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlcera sobre o homem e sobre o animal e sobre toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó e dize a ele: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão para que eu fira a ti e a teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã a essa hora farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito desde a sua fundação até agora. Por isso, envia agora e ajunta o teu gado e tudo o que tens no campo, pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas. E aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo que estava no campo, tanto homem como animal, e o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e lhes disse: pequei desta vez.
o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é o suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. E Moisés lhe disse: assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará, nem haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e a teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho estava enrolado. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade e estendeu suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando o Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés. Amém. Bom, terminamos aí 3 capítulos do livro de Êxodo. 3 capítulos relatando o comportamento de Faraó diante da demonstração de poder, né, do Deus dos Hebreus, do nosso Deus, né? Amém? Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.